Olá, pessoal. Então, vamos continuar na nossa série de espiritualidade e religião, tentando definir tanto um quanto o outro para encontrarmos juntos um caminho. Esse é o objetivo dessa série de vídeos. Não sei quantos vão ter, porque o objetivo é chegarmos a um lugar comum, através de perguntas de vocês, de interações, mas perguntas mesmo. A espiritualidade a gente já tinha visto que é expansão, que é uma filosofia não fechada, a filosofia, né? As filosofias não fechadas podem nos induzir a um contato espiritual e necessariamente tem que considerar a natureza e o corpo, ou seja, a espiritualidade não é desconectada da nossa experiência terrena, da nossa unidade biológica, que é através dela que nós refletimos sobre esses conceitos, e da interação e entendimento do mundo e do mundo natural, em excelência, e também do mundo que criamos. A religião, a princípio, era um termo que tinha o conceito de ligar a vida física com uma vida extrafísica de qualidade superior, né? Se estabeleceu com o tempo uma doutrina com regras, normativa, com funções de controle e administração de grandes massas. A religião livre, panteísta e politeísta não tinha essa função. A função era do Estado, era um Estado monárquico, geralmente, né? Porque havia sempre um rei, um líder. Esses termos foram sendo cunhados depois, mas eu penso nas religiões ligadas à natureza, politeístas e panteístas, visando progresso, visando entender os ciclos, se integrar na natureza, entender morte, entender doença. Poucos adoeciam, mas quando adoeciam não entendiam o que era. Então, essas, vamos dizer, que não são religiões, mas vamos dar o nome de religiões para facilitar, né? O que a gente está querendo entender é que uma coisa é uma religião moderna, uma religião que se estabeleceu com um templo específico, com regras, leis e doutrinas. Essas religiões que a gente chama panteístas e politeístas, elas não tinham isso porque o Estado é que geria. E que tipo de Estado? O Estado é moderno, né? Mas vamos dizer, a aldeia, aquela comunidade, como que ela era gerida? Tinha um líder, e o líder era verdadeiramente colocado pelo povo, ou pela força dele, e geralmente tinha também um feiticeiro, um xamã, que auxiliava, né, no processo de prosperidade, que a prosperidade dessas religiões estava ligada à saúde da terra e dos seus membros todos. Então, quando começava a haver doença, havia rituais, sacrifícios, práticas específicas para se curar. E curar é curar mesmo, porque não havia remédio, não havia droga, não ficava-se eternamente tomando a droga. Né? Quando o xamã fazia um ritual e limpava toda a aldeia, era definitivo. Não era para ficar a vida toda, cada 15 dias, cada mês, cada 3 meses, tomando aquela droga, fazendo aquela adoração. E o processo de contato não necessariamente era através de drogas. Muito pelo contrário. Eventualmente, vamos dizer, o xamã, o feiticeiro, poderia usar algum tipo disso. Mas como ele já vivia em estado alterado, porque ele estava participando dessa realidade e por alguma capacidade, habilidade e desenvolvida ao longo dos anos, ele já tinha um contato um pouco mais, vamos dizer, ampliado com uma realidade menos física e mais extrafísica.
ele parecia uma pessoa que estava em estado de droga, né? Alterado. O estado alterado de consciência pela droga é um, o estado alterado de consciência através da consciência e dessa expansão consciencial é outro. Né? Eu vou citar aqui bem en passant, um guru moderno, um yogi, é o Sadhguru, e quando foram perguntar para ele sobre o uso da ayahuasca, cannabis e outras ervas para ajudar, auxiliar a expansão da consciência, ele desconversou daqui e dali, mas na verdade ele disse: não precisamos disso. Isto é forçar um estado e ele não é perene, ele não é permanente. E ele diz: se você for me observar, quando estou em meditação, quando eu saio do estado de meditação, eu estou sempre em estado alterado de consciência, como se eu estivesse drogado, como se estivesse drogado e chapado, porque parece, mas é bem diferente, e porque ele está em êxtase. É muito fácil alcançar, muito fácil entre aspas, tá, gente? Mas para uma pessoa que já ultrapassou um certo limite, que já fez práticas e práticas, eu tenho 50 anos de prática, então se eu sentar, eu entro num estado de, de consciência extrafísica com mais facilidade que outra pessoa. Mas isso também não quer dizer que seja condição sine qua non de alcançar a sua espiritualidade, de se iluminar para sentir, né? Que você não é só uma unidade biológica carbônica física. Eu não preciso disso. Ninguém precisa. As práticas todas que eu fiz foram totalmente ausentes de qualquer artifício, artefato, chip, implante. Tem nada, nada, nada. É sentar, estudar, sentar e fazer prática. Para você começar a perceber o que é isto que falam. Extrafísico, astral, corpo mental. Nós damos esse nome, né? Mas eu estou no meu mesmo corpo. É um corpo só que tem frequências. Eu vou subindo em frequências. Então eu poderia dizer que fazer o caminho da espiritualidade é sair, deixar de viver apenas na frequência da terceira dimensão e experimentando as outras frequências até chegar numa frequência máxima que podemos alcançar para não nos dissolver e diluir, ainda conservando a nossa individualidade ou identidade que nos faz ter a noção de eu. Eu sou. Eu. E se um dia nos fundirmos na consciência total, todo, como diz o todo criador, estaremos bem fundidos com o todo, sem estresse. Né? Só o ego que pensa: ai meu Deus, se eu perder a minha identidade, que serei? Que serei eu? E, frequentemente, sabemos que o ego não tem identidade nenhuma, que o ego segue uma energia coletiva de todos, se dizendo diferente e sendo totalmente igual, daí o conceito de massa. O que é massa? Porque a mídia manipula as massas, porque a política manipula as massas. Que massa é essa? Senão diversos egos que pensam que são individuais, separados e são tudo junto, fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira, sem liberdade, com pseudo-liberdades. Então, a espiritualidade vai nos destacar disso ainda vivendo aqui. Eu vou viver neste mundo, mas não vou ser deste mundo. Isto é um eco de quê? Da palavra de quem? Todos já conhecem essa palavra.
Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu posso viver no mundo, aproveitar das belezas do mundo e não sou daqui porque isso é passageiro. Então, a espiritualidade é um caminho. Um caminho que é bem interessante, mas que não leva tão longe, mas leva em algum lugar, vamos dizer assim, alguma frequência, é o caminho das artes marciais. Agora os artistas marciais vão pular de alegria, porque eu estou falando de arte marcial, não de competição, não de esporte, tá? Karatê Do, Aikido, o Tai Chi Chuan. A própria yoga pode ser considerado um caminho nesse sentido e mexe com o corpo. Então, através do corpo, com práticas constantes, específicas, disciplinando a mim. Eu tenho que estar consciente, acordar cedo, respirar, meditar, fazer o exercício específico. O que eu vou falar do Aikido, que para mim é mais fácil por ser faixa preta de Aikido e ter percorrido esse caminho. Você tem que acordar e todos os dias estar lá no tatame, religiosamente, obedecendo. No tatame não tem democracia, existe um mestre, o mestre guia é daquela maneira, e se você não copiar e começar a questionar por que, onde, você não chega a lugar nenhum. Você pode pegar o seu chinelinho e ir embora, porque você não vai fazer aquele caminho. Então começa que caminho tem que ter um mestre, um orientador, alguém que já fez para poder guiar você. Só depois que você atinge um certo patamar de conhecimento, de prática, e essa prática envolve várias coisas, é que você pode, então, começar a fazer o seu, sozinho. Mas fazer o seu sozinho não é se voltar para o mundo e começar a dar aula. Isso é outra coisa diferente. Quando se fala que depois que você atinge a faixa preta, você vai fazer realmente o caminho seu. Você vai ter que continuar a buscar, a estudar, a aprofundar tudo aquilo que você aprendeu com o mestre anterior para realmente você chegar num outro patamar, até de superação do mestre, mas essencialmente superação de si mesmo enquanto praticante daquela forma. Você só vai ter a liberdade e vai sentir a liberdade, vai sentir a energia que vem com essa prática, que é uma energia, sim, de uma frequência mais alta, que as pessoas costumam cunhar de termo espiritual. A própria arte marcial promove isso, mas eu uso a palavra frequencial para justamente tirar os conceitos e preconceitos da palavra. Então, eu experimento essa frequência mais sutil, mais alta, uma vibração intensa, que é luminosa, que é amorosa, que é abrangente, vamos dizer assim, ela não é coletiva no sentido do inconsciente coletivo e da coletividade que entendemos, social, mas é de outra natureza. E essa frequência dentro da arte marcial que você pode alcançar, não necessariamente eu necessito voltar para dar aula, para ensinar. Eu faço isso porque quero, ou se quero. E posso ter condições, posso não ter condições, eu não tenho que me angustiar com isso, porque missão nós nos colocamos. Nenhuma hierarquia, nenhuma luz, nenhum todo benevolente por amor vai impor a você nada. Quem se impõe é você. Então, quando em algumas EQMs é lembrado o que você está fazendo e o que você deveria fazer, é porque você, ao fazer o acordo encarnatório, disse para si, para aqueles seres que estão te ajudando, que é coletivo isso. Você não nasce sozinho. Você tem um acordo com você e aqueles seres que vão te auxiliar naquele projeto. Eles não vão encarnar. Você vai, mas eles vão te auxiliar. Aí vamos dizer que no meu acordo eu disse: olha, eu quero nascer para ensinar
língua, para ensinar arte, para ensinar, para fazer música, porque eu quero desenvolver essa habilidade, música, quero desenvolver a habilidade de pintar, porque gosto. Então, eu escolho coisas que eu gosto de fazer, eu quero experimentar, ampliar aqui, e coisas que eu vou fazer também, não egoisticamente apenas, mas que eu vou fazer para os outros. Então, eu posso escolher trabalhar com plantas, eu posso limpar ruas, limpar lugares. As pessoas acham que tem coisas mais nobres que as outras. Não, isso é um preconceito, isso é uma ideia criada aqui. Por exemplo, eu escolhi ser rainha. Como é que eu vou escolher ser rainha? Rainha de quê? De quem? Se eu não estou num reino. Se eu escolho nascer no Brasil, acabou, né, essa história. Então só se escolhe ser rainha se eu for nascer na Inglaterra, em alguns países da África, lá na Arábia Saudita, e tem que nascer homem, né? Porque lá vai ser o califa, o sheik, o, o rei, o príncipe e o homem, né? Então eu nasci mulher, vou fazer o quê? Por que não, mãe? Por que não ter filhos e cuidá-los e orientá-los? E sim, tem que ser professora ou pedagoga. Então, tem muita confusão, né? Quando a gente chega aqui, aí a gente encontra uma ideologia, uma coletividade que induz você a você sair, você nem sabe o que você está fazendo, nem por que está fazendo. Canso de atender pessoas que dizem, por que você foi fazer isso? Porque meu pai fazia, minha mãe fazia, ou porque alguém falou, ou porque dava dinheiro. Veja, são completamente diferentes as motivações. Quando chega aqui, que não escuta mais o seu ser, seu acordo consigo mesmo. Não é ninguém que está mandando você fazer. Agora, os seus mentores, que lembram e sabem do que você veio fazer aqui, eles podem te avisar. Olha, você não está fazendo isso. Aí acontece alguma coisa, você fica doente, sua alma que está em conflito. Eu não estou fazendo, não estou fazendo. E aquilo que você deixou crescer, que a gente costuma chamar de ego, que na verdade é uma energia coletiva que você chama de eu, né? E não é, é coletivo. Então aquela coisa começa a crescer, tem apoio denso, né? Da coletividade, dessa dimensão, e aí esse conflito gera doença, gera mal-estar, e aí você vai descobrir, ainda bem que você vai descobrir, quem descobriu deve abençoar o processo que passou para descobrir. Olha, você não está fazendo nada do que você combinou conosco. Conosco quem? Divindade? Não. Conosco quem? Com um grupo que está com você aqui acompanhando extrafísicos, são seus mentores, seu anjo de guarda, se você quiser dizer, mentores, guias, o nome que quiser dar. Professor, amigos, que estão próximos a você. Eu sempre digo que no mínimo você tem 3. Eu gosto da tríade, né? Os 3, masculino, feminino e um neutro, né? Isso aí dá luz, né? Masculino, feminino e neutro, a terra e promove a luz. Tá aí a eletricidade para nos ensinar isso. Então, no mínimo 3 que estão te cobrando o seu acordo com você mesmo. Porque para eles, vamos dizer que seja de certa forma até indiferente, porque eles não fizeram esse acordo, não quiseram encarnar, quiseram só te ajudar nesse processo. E quando você passa para lá e não faz nada do que você fez, do que você prometeu fazer, assim, e começa a perceber um bando de coisa horrorosa que você fez ou você está fazendo, quem é que te julga? Vamos ver. É a divindade? Não. É um ser, não sei das quantas, lá, todo poderoso? Claro que não. O amor não julga ninguém. Luz não julga ninguém. É você que fala, nossa, o que eu estou fazendo? Aí olha, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo, gente? Não estava com a cabeça, aí que tá. Estava com a barriga. Nossa, como é que eu perdi a cabeça? Pra que tanta besteira? Nossa, por que eu xinguei tanto? Por que eu pensei tão errado? Sabe, você começa a ficar agoniado com você mesmo. E aí você retorna, se tiver a chance de retornar, com um acidente, se foi só um acidente de percurso, agora se foi a morte, né? A morte da unidade física,
Aí você fica lá desesperado, você fica em choros e tem situações e tem. Isso eu estou só dando um exemplo, pegando só o médio, tá? Não estou pegando nada em muito inferior em comportamento e atitude, nem estou pegando superiores, tá? Estou pegando a nossa mediocridade, nossa medianidade, a nossa normose aqui. Estou pegando só essa faixa, tá? Uma faixa dentro dessa terceira dimensão que tem faixas. É isso que a gente tem que começar a abrir a cabeça. Dentro desta realidade física, eu tenho realidades, tanto quanto faixas vibracionais, que eu posso não estar nem aí, nem conheço. É tão paralela, é tão diferente, é tão outra, mas está aqui. Vamos dizer crimes, assassinatos, drogas, muita coisa. Daí que o pessoal fala que tem deep internet, dark internet. São realidades que você acessa? Não, nem pela internet. Então eu posso dizer que são realidades paralelas. Aí, quer dizer, tem toda essa situação aqui, da missão que você se colocou, tipo proposta, né? Contrato comigo. O pessoal fala de contrato com seres isso, seres aquilo. Nada a ver, gente. E romper a roda de Sansara? O que é Sansara? O que é a roda de Sansara? A roda de encarnação. Quando? Por quê? Quem fez isso? Por quê? Por que a roda de Sansara é tenebrosa? Porque não temos consciência? Como assim se tem um monte de seres que estão nessa roda de Sansara, nascendo, renascendo para ajudar e não estão inconscientes? Então, não é condição também de nascer e repetir. Não. Cada encarnação é uma. Eu não estou repetindo nada. Agora, se eu estou repetindo, estou no nível mais baixo. Estou precisando aprender. Mas não é isso. A mestre que diz assim, rompeu a horda de Sansara, se ilumina. Será que não volta? Será que não volta nenhum ser iluminado para nos ajudar? Claro que volta. Claro que volta. E ele tem consciência? Tem. Ele começa a fazer o processo? Sim. Mas veja, não é nascer só inteligente. Aí o meu filho nasceu inteligente, eu digo que meu filho é um ser iluminado, que veio então que é um extraterrestre. Muita narrativa, gente. Muita narrativa, muita ideologia, muita palavra, muito conceito, tudo junto e misturado. É como se você tivesse uma caixa cheia de palavras e narrativas e frases e você fica puxando. Tem que arrumar isso tudo. Vamos ficar numa grande mesa, botar as palavras, ver os conceitos, arrumar analiticamente. É isso que é. A minha linguagem é essa. Veja, eu não estou fazendo apologia, nem espiritualidade científica, nem religião na ciência, nem ciência como religião. Pelo contrário, eu estou usando uma capacidade nata de todos nós, que é a linguagem. Também outra capacidade nata de análise e arrumando. Mas para arrumar, às vezes eu tenho que partir, desconstruir frases inteiras, sistemas inteiros que foram construídos em cima de mentiras, de falácias. Uma das coisas que eu acho muito importante e que vou colocar para quem for fazer um estudo comigo é o estudo da linguagem, da própria linguagem, da linguagem que está no mundo, através do estudo de falácias. Que falácias? Falsos dilemas, apelo à ignorância, apelo à autoridade, derrapagem, pergunta complexa, apelo a preconceito, apelo à piedade, apelo ao povo, populis, que a gente chama. Uma série de falácias, né? Tem para lá de 30 falácias que a gente tem que estudar, e vocês estudando as falácias, o que acontece com vocês? Né? Se vocês estudarem a linguagem nesse sentido, vocês vão falar, nossa, olha, ali tem uma falácia. Olha, aquele texto não está bem construído, tem a falácia disso e disso. Aqui tem uma premissa falsa. Aqui tem uma conclusão apressada, uma conclusão que faz um apelo aos motivos e não à razão. Então, você desconstrói muita coisa
não somente para desconstruir, mas para arrumar, para construir, que foi todo o trabalho que fiz. Eu fiz um caminho e da espiritualidade prática. Espiritualidade, para mim, não entendo espiritualidade não prática, teórica. Eu não entendo o que as pessoas querem dizer com isso. Porque se eu me ilumino, ela deixou de ser teórica para ser prática. O que é espiritualidade teórica? Espiritualidade praticamente chega a ser redundante. Eu coloquei porque as pessoas não sabem o que é espiritualidade. A maioria pensa que espiritualidade é entrar no nirvana e se iluminar e ficar lá, ó, os anjos cantando. Nada a ver. Pode até acontecer, são movimentos de epifania maravilhosos. A gente pode ter, mas a gente está aqui. E essa terra aqui não é ruim, não é feia, não é ela que é o problema. Já falei, tira o ser humano da terra, isso aqui continua sendo um planeta fantástico, maravilhoso, paradisíaco, como sempre foi. Nós é que estamos transformando essa terra num inferno, mas não é tudo, não. Tem lugares ainda paradisíacos, maravilhosos, fantásticos, e o sol está aí para brilhar todo dia para dizer que isso aqui é uma experiência física extraordinária, uma experiência de terceira dimensão extraordinária, tá? Vamos começar a fazer assim? Isso é um exercício. Todo dia de manhã, saúda o sol, agradece, que maravilha, estou vivo, mais uma chance para eu fazer aquilo que eu não sei que eu vim fazer aqui, o que eu tenho que descobrir, ou então, maravilha, que hoje eu vou descobrir o que eu vim fazer aqui, eu me determinei a fazer aqui. E olha de noite o céu estrelado, não fica com saudade de lugar nenhum. E se a gente tem que ter saudade, seria a saudade do todo. É o único lugar que nos deu origem, que não é lugar, né? Todo, né? Deus, né? Universo, né? Nós pertencemos ao universo. Tenta expandir. Tenta fazer isso. Sair daqui e olha para o céu noturno com aquelas estrelas e vai expandindo, vai expandindo. Tenta ir até onde você consegue. Vê se você não se dissolve e não vira o todo. Faz essa experiência. Vai para um cânion e expande a sua. Experimenta, não mental, experimenta. Começa a se esticar. Pega a sua energia toda e começa a se esticar, se esticar, se esticar, se esticar. Vai, amplia, amplia, amplia. Vamos ver até onde você consegue. Mas não é só para os lados, para cima, para baixo. Expande. E você vai ver o que é ter a experiência do todo. Desse tamaninho. Desse tamaninho. Quando você fizer isso, esse exercício, né? Você vai ter uma fração disso. Isso é espiritualidade. Isso é uma experiência epifânica. Vai para além do que você pode medir. Faz um contato com uma árvore. Pega uma árvore grande, um pinheiro secular, uma sequoia. Pega uma árvore que cresceu bem, né? Que ela teve espaço para crescer. Olha aquela copa e faz um contato com aquela energia. Você pode chamar de ser, mas uma energia, e se expande como ela e tenta perceber a energia dela, da copa toda, que tem para além, né, das folhinhas, e entra no caule, desce e se expande pelas raízes, que diz que vegetal não anda, né? Não anda aqui, mas ele anda aqui. Ele se expande para os lados, para baixo, até onde? E fica nessa experiência. Nunca mais você vai olhar a árvore da mesma maneira depois que você fizer essa experiência. Aqui na minha cidade tem um pinheiro secular. Muitas pessoas vão até lá, sobem, né? Tem que deixar o carro embaixo, sobem. Chegou lá, legal. Ideia, né? Legal, pinheiro secular. Tantos anos, assim. Aí começa a conversar, acende um cigarro, começa a fofocar. E o pinheiro tá ali. O pinheiro tá ali, silencioso. E aí eu vi o pinheiro secular. Você entrou em contato? Assim, entrar em contato com a árvore? Sim, você entrou em contato com aquela energia
secular. Secular porque ele tem mais de um século, tá? São séculos. A sequoia é do período carbonífero. Tava lá os dinossauros, como dizem, e a sequoia estava lá. A mesma sequoia. Entre em contato. Vocês já entraram em contato com a água? A água que bebemos é uma água nova? Vocês acreditam nisso? Estou bebendo água mineral. Ai, que delícia, né? Acabou de ser engarrafada. Essa água é a mesma de quando esse planeta produziu essa água. É a mesma. É a mesma água. Aí eu vou contrariar Heráclito. O mesmo homem não toma banho no mesmo rio. Mas é o mesmo homem e é o mesmo rio. Na aparência, numa ideia, eu posso dizer que não, porque o rio passou naquela fatia de tempo, né? Então, hoje eu vou lá no rio. Amanhã, quando eu for no rio, aquela água passou. Quando que ela vai voltar? Não sei, mas ela volta. Ela evapora, ela vai para o mar, ela evapora, volta como chuva, chove aqui, chove ali, e aquela água está se renovando, está circulando por esse planeta, né? Desde da atmosfera, voltando, né? Densificando, volta para o seio da terra, volta, brota nos mananciais, é a mesma água. Congela na geleira, derrete, vai para o mar, volta, evapora. Todo um ciclo. Então, quando eu entro em contato com a memória das águas, e tenho uma memória, quando eu bebo a água, eu estou bebendo com essa consciência de que essa água é a mesma que um Cristo bebeu, que um dinossauro bebeu, que um ancestral lá, não sei da onde, que eu sou descendente, bebeu. Eu estou consciente disso? Não, claro que não. Então, eu não estou vivendo nem esta terceira dimensão como eu deveria viver, considerando a realidade física. E estou querendo fugir disso tudo aqui, que eu não sei porque todo mundo quer fugir, em vez de ficar aqui para transformar isso aqui, e quer fazer contatos com espíritos, com espíritos, com espíritos, com espíritos, com espíritos, com espíritos. Eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado por experiência. Os espíritos acham que eu tenho preconceito. Veja, onde que eu fui parar logo no início por causa das saídas do corpo? O que vocês acham? 2 lugares. Primeiro, psiquiatria, claro. Doutor, eu escuto vozes. Só que não é eu escuto vozes. Que vozes? Existe uma diferença entre escutar vozes da sua cabeça, do seu ego, falando, 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 e vozes específicas. Intuição. E por que isso é uma esquizofrenia? Então, a mediunidade é uma esquizofrenia. Se eu vou para a medicina, eu sou esquizofrênica. Se eu vou para um centro espírita, eu sou médium. E é a mesma coisa, é a mesma pessoa. E sim, fui diagnosticada sim. E eu aceitei? Não, eu fugi disso. Só ia tomar aqueles remedinhos, né? Todo mundo já conhece. E eu fui para estudar isso, experimentar isso. Então, eu passei por diversos lugares que dão nome de espiritismo. Diversas linhas, vamos dizer, modalidades de vivenciar o contato com seres, com espíritos. E eu digo por experiência, tudo que vi, senti, experimentei no corpo e fora do corpo, nessas realidades. E digo para vocês, chegou um momento em que ser médium ou ter essa habilidade bem desenvolvida foi um tormento para mim. Eu fui buscar muito conhecimento por causa disso. Centros abertos, centros de comunicação aberto, e esse daqui não abre assim não, tá? Eu vou falar que é daqui para baixo, tá? Daqui é daqui, ó. Tira o laríngeo disso. Daqui para baixo, tá? Ter isso aberto, você vai para o hospital, a coisa tá entrando. Você vai para um cemitério, alguém morreu, te chama, ele tá ali. Você pode ver, ouvir, sentir,
e sai cheio de coisas. Tem que tomar cuidado com o que você come, onde você vai, entra num bar, tá todo mundo bebendo, e você se sente mal, as energias densas, está fazendo uma prática boa, mas aí você vai nesses lugares porque desconhecimento, ignorância. E já chegou a hora de a gente parar com essa ignorância, esse desconhecimento. Do século XIX para cá, já tem muita experiência para a gente continuar falando a mesmice. A gente tem que evoluir. E evoluir em conhecimento, evoluir em evoluir para chegarmos nas estratosferas. Evoluir de narrativa, de conceito, mentalmente, conhecimento. O que o Kardec falou foi uma coisa, século XIX, o que ele estava lidando. Ele não é um Deus de terceiro momento da revelação. Gente, isso aí é de um orgulho monstruoso. Se ele se nomeou assim, ou se alguém disse que ele era, tem nada a ver. Ele não veio fazer revelação nenhuma. Ele veio estudar, não é ciência? Então, olha os conceitos. Quando você fala que é uma ciência espírita, que não é espírita, né? Uma ciência para estudar esses fenômenos que seriam paranormais, extrafísicos, parafísicos. Por que botar o nome de espírito? É não conhecer a nomenclatura, o que é espírito. Espírito, já falei, espírito, alma, seres, entidades. O que é uma entidade? A pessoa pensa que a entidade é algo característico, já botou numa coisinha que se uma entidade preto velho, caboclo, isso é entidade. Tá, e quando vem um outro ser que não foi caboclo, que não foi um preto velho, que não é um orixá, que não é um ser da natureza, que é um desgarrado, um sofredor, um desesperado, um viciado, porque tem. E não vão me dizer que no livro dos médiuns não tem essa explicação, porque tem dos obsessores. E tem, vão ler. Releiam. O que é um obsessor? Uma pessoa que está com uma obsessão e obsediando outra. É uma compulsão não resolvida. Então, vamos dizer, uma alma doente, um ser doente, que já não tem corpo, está lá no extrafísico, mas está muito próximo, porque ele está agarrado à experiência terrena. Ele precisa de fumar, ele precisa de beber, ele precisa de comer, ele precisa de sexo, entende? São seres que se agarraram a essas experiências físicas e não conseguem largar. Mas morreram, né? Perderam a unidade, né? Carbônica. Mas estão lá, e próximo de nós, porque eles estão bem perto. Aí você tem uma mediunidade, um centro aberto. Aí as coisas começam a agarrar você. Você também não fez um alinhamento, porque todo médium teria por obrigação diariamente, de manhã e de noite, fazer a prática de alinhamento dos centros, principalmente do centro básico até o centro laríngeo, obrigatoriamente. Porque ele mesmo se desequilibra naturalmente. Não estou falando que seja um erro, isso. Veja, a gente deseja uma coisa, vem alguém e aborrece a gente, vem algum, fala uma coisa que a gente não quer, acontece alguma coisa no seu trabalho, não tem ninguém aqui anjo, santo, porque é médium. Então ele está com os seus centros também, as suas emoções estão oscilando. E na hora que oscila demais, o meu centro esplênico já saiu do lugar. O meu plexo solar já saiu do lugar, já se entumeceu. Eu estou sentindo revolta, eu não estou me sentindo bem. E não adianta ficar com a ideologia dizendo somos todos irmãos, temos que compreender, se você não sente. É só uma ideia. E o que você não sente não gera magnetismo suficiente para você se curar, para você se centrar. Então tem que parar, respirar, às vezes 1 hora e meia, ali soltando, né? Refazendo, ressignificando, e aí fazendo a prática, ilumina um centro, puxa, ilumina o outro, puxa. Tem som, tem cor, cada centro tem som e tem cor, e você tem que estar respirando prana e vai puxando, vai alinhando, vai alinhando, vai alinhando e depois entra em contato aqui. Aí você tá legal, dorme, faz seus contatos
Depois vão no dia seguinte, acorda, não esquece, obrigado, mais uma chance, e vamos lá, viver. Vamos trabalhar, pegar condução, pegar carro, olha o trânsito, olha a preocupação, o aluguel que paga. Tudo isso faz parte dessa vida. E não é isso que nos atrapalha, né? Diminui a quantidade de pessoas, por exemplo, uma cidade como essa aqui, ou tem cidades até menores, você não tem trânsito. Então não é o trânsito, né? Porque aqui também tem pessoas nervosas, preocupadas, deprimidas. Então, eu posso ir no trânsito, colocar, né? Hoje até nas grandes cidades até ar-condicionado dentro dos ônibus, nos carros. Nós temos uma tecnologia que nos ajuda bastante. Coloco lá uma frequência, uma música lá, não é uma filme para dormir, para não ficar em beta acelerado, sabe? Nervoso. É para ficar calmo, tranquilo, observando. É, realmente, hoje está pesado. Consciência, né? Será que eu posso fazer outro caminho? Não, só relaxa. Relaxa. Vai indo. Bota ali um troço para escutar, porque se o trânsito está parado, você está naquela coisinha, vai escutando ali. Vai escutando um audiolivro, algum ensinamento. Você não está dirigindo, né? Na verdade, você está dentro do carro só empurrando o carro, né? Então, tem muitas modalidades de você não se estressar. Aí você já vai pensando negativamente. Ah, é porque eu vou para o trabalho, não gosto desse trabalho. Você é médium. Eu tenho que largar esse trabalho, porque tem fulano, tem ciclano, ciclano é carregado, aquele, nossa, mas ele é invejoso, aí aquele tem não sei o quê. Você já vai pensando negativamente, já vai fazendo todos os seus julgamentos. Isso é péssimo para você, se você é médium. Então, pior do que para o outro que nem é. Mas o que é ser médium? Não é ser médium, você tem um centro, tem, não é ser, tem um centro aberto, você tem que cuidar mais com o que você pensa e sente do que até aquele outro que está todo fechadinho. Porque ele vai ter só o dele, só as bobeiras dele, só o mal-estar dele. E o médium, né, que vocês falam, é médium, né, que é aquele que está médio, que está mediando, ele está aberto. Então ele está chupando tudo dele e ele começa, pelo que ele vibra, a atrair mais igual. Gente, dá para falar sobre isso muito, né? Então, estava lá nas artes marciais, é um caminho, é um caminho. Você se ilumina, poucos. É que ir até o final, faixa preta, passar da faixa preta, aqui eu digo, os faixa preta vão me aplaudir. Ei, é isso aí. Passa da preta, continua. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan. Se você chegar no sétimo dan, você já está bem próximo disso. Mas são todos? Nem todos, mas tem bastante controle, tem bastante relaxamento, porque a prática é constante. E eu dou aula para tentar passar para as pessoas, no mínimo, o conceito de estabilidade, equilíbrio e saúde, através da arte marcial. Agora, se ele vai se iluminar, aí vai depender dele, tá? Nós temos também, como eu falei desde o início, escolas, né? Então tem a arte marcial, que é um tipo de escola que pega bem o físico, a yoga pega o físico também, e nós temos as escolas iniciáticas, que hoje já quase não tem mais, e isso já se era sabido que essas escolas não teriam mais sentido ou fechariam devido a um monte de preconceitos e teorias conspiratórias que têm endereço de onde surgiu, não é do ET, não é de fora, foram daqui, tá? Daqui, das religiões. Essas teorias conspiratórias vieram de dentro das religiões monoteístas, com preconceitos com as escolas iniciáticas que estudavam aquilo que eles não queriam que fosse estudado, nem que fosse lido. Então, eu vou dar só um exemplo dentro da Igreja Católica, que sempre, eles agora estão de mimimi achando que são os perseguidos. Já escutei um monte de entrevista de padre, estou sendo perseguido pelo sistema político. Gente, olha o que a igreja fez desde que se instituiu dentro do império, um império, em 400 anos depois do líder que eles dizem que está dentro, que dominaram, que queimaram, que torturaram, que mataram.
Mas não foi a igreja, foram os homens, em nome de. E não usaram o nome, em nome de Deus, em nome do Cristo. E as escolas iniciáticas que faziam um estudo diferente, o estudo primitivo lá dos essênios, dos primeiros cristãos, dos chamados gnósticos. O que são os gnósticos? São os que cultuavam a sabedoria. Gnose é a sabedoria. E que subterraneamente ali, né, não é subterrâneo embaixo da terra, não. Não tem ninguém vivendo embaixo da terra, né? Só as minhocas. E brincadeira, gente, não é só minhoca, não. Tem muito bicho vivendo embaixo da terra. Então, esses seres, né, que estavam querendo preservar documentos, manuscritos, para que não fossem queimados. Olha quantos incêndios. Já leram a história dos incêndios das bibliotecas? É um bom livro. Muito interessante, pode procurar, tem aí. A História do Diabo, a História dos Incêndios de Biblioteca. São 2 livros fundamentais para a gente ler com, sabe, isenção, ver que aquilo é história, ver que realmente aconteceu, porque tem fatos ali, e a gente poder tirar nossas conclusões, mas pelo menos sabendo e conhecendo o que aconteceu. Então, o incêndio em Alexandria. Onde ficava Alexandria? Alexandria ficava ali no Egito, né? Farol da Alexandria e tal, uma grande biblioteca, tinha textos gregos, tinha textos romanos, tinha textos do Egito, tinha textos cristãos, tinha texto de rabinos, era uma grande biblioteca, queimou tudo. Com Pompeia, o Vesúvio fez o favor de queimar tudo, não deu para salvar. O que tinha lá? Né? Qual o desespero do bibliotecário quando realmente não ouviram, né, que o vulcão ia mesmo, né? Ele deu sinais, ia mesmo explodir. A gente sabe disso pelos textos antigos que foram revelados bem depois, né? E nos arredores já escutavam os tremores, já percebiam o tremor na Terra, mas não tinha, né, os vulcanólogos, né, estudando para dizer, olha só, vai explodir. Era mais uma coisa de sentir, de intuir, e pegou fogo tudo, queimou, virou cinza, virou farelo, pó. Já virou até outra matéria, já virou até árvore, já virou tudo, mas acabou aquela informação. Mas acabou aqui, gente. A memória disso está no plano onde tem que ficar, mas não é aqui do lado. Quando eu falo aqui do lado, eu falo terceira, quarta dimensão de diversos níveis. Onde estão as bibliotecas? Aqui tem, mas Campo Acástico. Campo Acástico sobe em frequência, sobe. Campo Acástico tá o que nos Vedantas eles vão dizer que é o plano causal. Lá estariam os registros acásticos. Lá estariam, não estão registros acásticos num campo dimensional. Né? Campo porque é uma dimensão. E tem coisa para além? Tem. Então, vamos parar por aqui. Então, essas bibliotecas queimadas nos impediram de conhecer. Então, as escolas iniciáticas foram começando a ser proibidas, templários perseguidos, e não só templários. Parece que só existiu a ordem templária, a ordem teutônica, as ordens germânicas. Várias ordens de cavalaria surgiram. A templária ficou mais famosa por causa do Papa Clemente, do rei Filipe o Belo, que queria o dinheiro que circulava pela mão dos templários, que inventaram a letra de câmbio, que inventaram mais ou menos o início dos bancos, né? Por causa dos assaltos nas florestas, de perder ouro para lá, perder ouro para cá. Então, eles criaram o papel, né? Para dizer, olha, você tem tanto, e eles guardavam esses tesouros, e os reis que estão sempre fazendo guerras, né? Eu quero saber quando que o mundo não esteve em guerra. Pessoas falam, o mundo está em guerra. Está? Não, sempre esteve. Nós temos uma ameaça de uma terceira guerra? Terceira? Por que terceira? Por causa da primeira? Da segunda? Primeira, segunda? Estamos esperando uma terceira? Porque estamos contando a partir da primeira guerra do século XX. Mas e tudo que antecedeu? Todas as guerras? Ah, essas são piores, sim. Por quê? Porque agora usamos uma tecnologia pior que a primeira, na segunda, né? A segunda foi a pior de todas, porque usou uma tecnologia mais forte, são aviões,
mísseis, bombas e a bomba atômica, a tal da ameaça nuclear. Que foi descoberta por cientistas, ciência fazendo besteira, tá? Depois da bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki, mas nenhuma bomba atômica explodiu, mentira. Testes e mais testes e mais testes. E essa radiação? Onde está? Quem conta isso? Vão para a internet. Vocês gostam de internet? Vão lá. Quantas bombas foram jogadas depois de Hiroshima e Nagasaki? Onde? Quando? Por quê? Façam essas perguntas direito. Em vez de dizer que nós temos só uma ameaça de alguém apertar um botão, e não se trata de um botão. A ameaça ali. Eu cresci com a ameaça da Terceira Guerra. Só se noticiava isso. Então, veja, a mídia está manipulando e as pessoas estão engolindo, e daqui a pouco as pessoas sonham e dizem que foram avisados. É o seu terror que está saindo em sonho. Você está tendo pesadelos. A Terra, por nenhum decreto de nenhum ser, vai acabar numa guerra mundial. A gente pode fazer uma guerra, mas que guerra mundial? Na guerra mundial, na segunda, não foi o mundo inteiro sofre as consequências, mas não era o mundo inteiro em guerra. A gente tem 3 países do eixo, 3, Alemanha, Itália, Japão, os aliados ali tentando, né, contornar, aí um que faz um acordo meio estranho, o outro também faz outro acordo, acordos para lá, acordos para cá, aí as pessoas falam assim, acordos extraterrestres, acordos com répteis. São seres humanos que fazem acordos entre si, que não levam em consideração o povo, que não levam em consideração nada nem ninguém, a não ser sua própria idiosincrasia e seu interesse. Essa é a verdade. Isso não é uma verdade de uma ideologia política, é uma verdade filosófica, histórica. Vamos estudar história para poder também ajudar a nossa reflexão espiritual? Tudo tem que ser estudado. E eu digo para vocês, a minha estada aqui é pouca para tanto. Eu tenho livros e livros e livros começados e não terminados porque eu não tenho tempo. E aqui tem tempo. Vou deixar tudo isso, ó, escreve você, escreve quem quiser. Se eu tivesse 10 orientandos aqui, eu falava, agora você escreve sobre isso, você escreve sobre isso, você escreve sobre isso, você escreve sobre isso, vai lá, pesquisa, a gente faz a revisão e manda brasa. Porque precisa disso. Precisa desse estudo, desse escrutínio, para a gente poder avançar. A gente está com a mídia. A mídia é o pior médium que a gente pode ter. A mídia está nos dominando, nos controlando desde o final do século XIX. Século XX, a mídia já estava controlando. O que fez o lindinho do sobrinho do Freud, pegando o ensinamento do tio, invertendo como psicologia reversa para controlar essas massas, e isso tudo foi absorvido como água pela mídia, pelo entretenimento. Aí você cresce, seu filho cresce, seu neto cresce, vendo televisão, internet, rede social, mídia, acreditando em tudo isso. Nem a mídia científica é confiável. Para eu ter uma noção de ciência, eu vou ter que ler os papers científicos mesmo publicados em revistas científicas, que é um saco, né? Você vai dizer, mas eu não entendo nada. A mídia traduz, você confia? E os interesses? Então temos que ter esse cuidado. Por isso, eu acho que o maior conselho que eu pude receber de um mestre foi de Moria. Ele disse, esquece tudo e vai estudar linguagem. A linguagem. Quando ele falou linguagem, não é língua portuguesa só, é tudo de linguagem. Eu aprofundei, ainda continuo aprofundando, ainda continuo estudando linguagem. Por isso a minha linguagem lembra, parece científica, mas não é, ela é filosófica, vamos dizer assim. É a única coisa que eu posso dizer para vocês que é o mais próximo do que eu faço. É pura filosofia na prática.
Não é filosofia analítica, não é uma lógica pura, mas eu estudei lógica e filosofia analítica. E não é linguagem científica. Da onde saiu a ciência? De dentro da filosofia. Era a filosofia da physis. Começou lá com Aristóteles, veio vindo, depois foi se distanciando até que ela se destacou e disse: agora eu tenho o meu próprio método. Mas ela carece sempre de uma reflexão filosófica por causa da ética, por causa da linguagem, da expressão. A ciência que não se debruça mais, que não tem mais uma filosofia no seu bojo, ela é antiética, manipulatória, ideológica a serviço de um sistema. E o que isso tem a ver com espiritualidade e religião? Tudo. Tudo, porque nós estamos engolindo até hoje uma série de coisas como se fosse espiritualidade, como se fosse religião, e não é. Que vê através da mídia, que vê na manipulação, e que são as interpretações das interpretações das interpretações. Outra coisa é que no Brasil nós temos um vício acadêmico de não ler o original, o texto, tá? O santo mesmo que disse, e lemos interpretações das interpretações. Eu não li Nietzsche, mas li sobre Nietzsche. Eu não li Kant, mas li sobre Kant. Eu não leio Hegel, leio... E assim por diante com tudo, porque dá muito trabalho. Vamos ler a obra de quem, como, onde, por quê. E vamos, então, em grupo, estudar, vamos aprofundar, você lê livro tal, livro tal. Faz grupo, não tem grupo de estudo. Grupo de estudo é... Todos os grupos que eu participei, é um querendo ser mais do que o outro, ou então todo mundo elogiando, enrolando, embromando. Não tem seriedade, falta de seriedade, disciplina para isso. Eu sou uma pessoa séria nesse sentido. Então, por causa de Moria, eu ia fazer medicina, eu estava fazendo laboratório. Eu já tinha esse feeling, né? Essa coisa nata, esse sentimento de investigar, de pesquisar, já era meu. E aí, todo mundo te orienta para a ciência. Vai lá fazer medicina, vai lá fazer ciência. E Moria disse, vai fazer linguagem. E eu sou obediente porque, veja, não foi um espíritozinho dali da esquina qualquer que chegou para mim e disse, deu todas. Eu descobri o nome dele depois, não importava o nome, mas pela descrição, alguém viu ele também e eu reconheci anos depois, 16 anos depois praticamente. Falei, quem é aquele? Veja, tinha vários. Hoje eu conheço o nome, é Hilarion, Serafis Bey, Paulo Veneziano, não sei o que, não sei o que lá. Olhei aquilo tudo, não sabia o que. Falei, quem é aquele ali? Mori, o que ele escreveu? Quando eu peguei os livros que foram canalizados por Helena Hirsch em russo, e eu peguei a tradução, mas eu peguei uma tradução muito cuidadosa e não interpretativa. Um cuidado de pegar o russo, o inglês, que já tinha uma tradução em inglês, fazer uma comparação, fazer um estudo, dicionário etimológico. Foi feito um trabalho muito sério na Fundação Cultural Avatar. Que é somente eles que têm esses originais, né, tiveram direito para fazer essa tradução. O que anda por aí escrevendo em nome de, canalizando, aí sai todo mundo canalizando, todos os mestres, sem uma seriedade. Que é o que a gente chama de movimentos espiritais. Então, vamos chegar lá, analisando essa questão, né? A fundação é uma escola iniciática? Não, ela estuda, ela faz um trabalho. Você vai fazer ali só um estudo. Aí tem prática, aí tem uma parte prática. Mas tem uma limitação, mas você faz alguma coisa ali. Para você começar a abrir, né? Primeiro você tem que ter isso aqui tudo alinhado e depois abrir. E a gente se abre pelo conhecimento, pela respiração, pela prática da meditação, meditação nesses conceitos, meditação no esvaziamento, diversos tipos de meditação. Eu vou fazer um vídeo só sobre, uma série só sobre meditação, tá? Então, nós já sabemos que a espiritualidade, o que se chama espiritualidade, é uma experiência vertical, enquanto que a religião nos dá uma experiência horizontal.
E sim, o espiritismo é uma doutrina, é uma religião, não é espiritualidade, não é caminho de espiritualidade, porque é totalmente horizontal, na terceira e quarta dimensão em diversos níveis. Porque quando se fala de obsessor, quando se livra uma pessoa de obsessor, estou falando desse nível aqui, e as pessoas estão fazendo experiências extrafísicas, querendo sair do corpo ainda aqui. E aí a pessoa fala assim, eu tive uma experiência de espiritualidade, eu fui tomar ayahuasca e aí eu recebi um espírito, nada, tudo assim. Eu expandi, forcei um pouco com a droga, né? É, sabe, não estou falando droga no sentido, ai, uma droga que vicia. Existem drogas que viciam e drogas que não viciam. E tem muita droga lícita que o psiquiatra dá que você já está viciado. Então, sem preconceito, tá? A experiência da ayahuasca ela tem um aspecto, eles não gostam da palavra droga, ele fala medicina. Mas também não é medicina. Veja, medicina é uma ciência, então não é isso, né? Então, é uma experiência com uma substância vegetal, um chá vegetal, que expande. Eu saio um pouco dessa unidade aqui densa, né? Ela provoca primeiro uma limpeza e depois me expande. Mas eu não estou vendo nada. Eu estou vendo a mim mesmo, se estou vendo, ou então eles botam música muito alta, isso não tem nada a ver com xamanismo, tá? Aí música que é através de meio eletrônico, caixas de som altas, né? Não é nem alguém batendo um atabaque, um instrumento, uma flauta, não. São músicas que já estão gravadas, aquilo fica alto, parece até uma igreja evangélica também que bota às vezes música alta, eu não sei por que tanto barulho, tanta música para encontrar Deus, se Deus é silêncio. E aí vem um espírito. Não é espírito, veio uma entidade, um ser que estava no astral. Você não sabe se ele é bom, você não sabe se ele é mau, porque todo mundo pensa que o mal vai vir, sabe, babando, sabe, falando coisas horríveis. Não necessariamente. Não, isso é estereótipo. Daí diz que recebeu aquilo, deixou aquilo participar, porque não tem dentro, tá? Não tem incorporação, não tem dentro. Você abriu e ela começou a comungar da sua energia, então você parece que você está sentindo fisicamente, aí você percebe como aquele ser tem aquela energia, que é densa também, você percebe, são duas energias que estão se conectando, e a pessoa, o ser, agradece, obrigado pela experiência. Claro, é uma pessoa que está ligada à matéria, que não pode encarnar, ainda não fez o processo, está querendo usufruir de alguma coisa dessa constituição material, ela vai entrar no seu campo sistêmico, extrafísico, vai deixar coisas ali, e aí você vai dizer, eu recebi um espírito, eu já sou espiritualizado, eu já estou tendo experiência de mediunidade, de espiritualidade. Gente, isso é a maior doença. Aí vai chegar em mim e vai dizer, eu estou sentindo isso depois que eu fui não sei aonde, comecei a sentir isso, os miasmas. E o Kardec fala disso. E os espíritos não estão considerando isso. Porque se você faz contato com um ser que está lá, que não evoluiu, que não foi para a luz, que tem que fazer o processo, ele tem uma série de densidades. E aí, quando ele fica, você deixa ele ficar próximo de você, você fica também com isso. Ele deixa o miasma em você, obrigado, você limpou. E você vai para lá, o espírito vai para lá e você fica com aquela sujeira. Quem limpa? Você tem que limpar. Eu trabalhei, veja, eu não estou falando isso teoricamente, eu trabalhei em diversos centros. E eu trabalhei em centros em que eu tive que sair da reunião sufocada com densidade, centros de renome, não quero botar nome nenhum para que ninguém venha dizer, mas o centro tal é tão bom, mas eu fui e estava ótimo, depende do dia, depende de quem estava dirigindo a reunião, depende de uma série de coisas, depende do que foi acessado, cada dia é um dia em uma comunidade dessas, e eu tive que sair para tomar sol para me alimentar. Eu estava definhando por um processo de materialização de trabalhos mágicos ruins que estavam em pessoas que estavam com doenças que não curavam. Mas também, uma outra coisa que não foi vista e que eu aprendi depois é que você limpa aquela criatura, faz esse favor, mas aquela pessoa se cura temporariamente porque ela atraiu aquilo
por uma causa que ela não está vendo, que é ela tem uma vibração semelhante àquilo que foi jogado para ela. Porque um trabalho de inveja, de olho gordo, pega na pessoa? Que o olho gordo é forte só daquela pessoa? Não, porque você também inveja. Se você não tem inveja alguma, aquele trabalho passa batido. Aquela frequência, né? Vamos dizer assim. O trabalho, magia, seja mental, seja com coisas, seja com uma vela, seja com eu escrevendo lá, tem tudo, né? É magia, né? Magia, porque energia, tô mexendo com energia. Ele só vai pegar aquilo que tiver afinidade. Né? Então, por isso que eu digo, a doutrina, ela fecha, não permite essa análise, esse estudo, e eu vivenciei. Eu não estou fazendo uma crítica porque estou colocando outra coisa no lugar, porque prefiro outra coisa. Não prefiro nada. Não prefiro nada, porque para mim não precisa de nome. Se o todo aí manifesta e não tem nome, por que eu vou ficar dando nome se eu vou ter uma experiência com essa luz? A gente só fala luz, né? E luz também já está muito amplo. Então, veja, a experiência da doutrina é assim e tem que ter muito cuidado. Não estou falando também que a experiência religiosa é ruim, ok? Que as religiões todas são ruins. Eu quero deixar isso claro mais de uma vez. Elas têm função, são normativas, têm regras, são fechadas sim num sistema, visam um objetivo, mas dentro delas você tem que fazer um questionamento, tem que ampliar alguma coisa e melhorar. Principalmente no que tange a doutrina que é chamada doutrina espírita, devia ser de entidades. Mas daí não dá um nome bonito, né? Quando houve a comunicação, e há comunicações, o espírito tal, espírito tal. Muitos espíritos que estão sendo nomeados foram espíritos que já reencarnaram e que não vão usar esse nome. Não vão usar esse nome. Os nomes que foram usados para dar o quê? É uma petição de autoridade, gente. É uma falácia. E como que eu vou ser aceito se eu disse assim, conversei com o espírito? Que espírito? O espírito. Um espiritual, 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 espiritual. Pode ser até o espírito pouco. Então eu tenho que dar um nome bonito. Eu só nomeei um ser. E depois, Mória, único. Você viu Jesus Cristo? Olha, se vi, ele não falou, sou Jesus Cristo. O que mais você viu? Muitos seres de luz. Trabalhei em escolas, aprendendo coisas com seres, no máximo uma sigla, um conjunto de seres. E eu não dou nomes. Não dou, porque o nome não define, muitas vezes não define aquela entidade, sim, entidades que estão no mesmo grupo. Isso é muito comum, que a Umbanda não entende. Quando trabalha com pretos velhos, Damião, por exemplo, são vários. É uma falange que eles chamam, é um conjunto de seres que estão numa certa frequência e identificaram-se para se identificar com esse nome. Então, tem vários. Então, se a gente fosse estudar, arrumar isso tudo, ia dar trabalho. Só que ia quebrar muita gente, muito dogma. Esse é o problema. O espiritismo tem dogmas tanto quanto a igreja impôs às igrejas. Tá? Então, esse sistema de crenças pode ser religioso como pode ser científico. E nós vivemos sobre isso. Tá? A filosofia, ela vai investigar, ela vai ajudar a você a investigar. A doutrina fecha, né? Então, quando foi escrito tudo isso? Século XIX. O que tinha no século XIX, gente? E era o coletivo ali, saiu tudo que está influenciando o século XX, século XXI. É isso, é o século XIX. No século XXIII, vão olhar, né, já se pode perceber, vão olhar para o século XXI e falar, nossa, por que eles não fizeram isso? Como é que eles se entregaram a esse tipo de imagem, que hoje a gente olha para trás e também acha graça das imagens, das analogias, né? Se faz. Hoje só se usa analogia tecnológica. Agora, em vez de ter miasma,
e eles deixarem coisas em vocês, né? As entidades são chips, implantes. Isso é só mudou o nome. Chip, implante, nave. Antes era ônibus. Antes não tinha nada. Depois, quando veio os ônibus e os carros, então agora eu ando de carro no astral e de ônibus e avião. E depois veio o foguete, eu estou indo de foguete, eu entrei numa nave. Entende? São analogias, mas nada disso existe no mundo. Isso é uma criação nossa aqui. Criamos isso, manifestamos isso aqui. Agora, pode ser manifestado lá? Sim. Como? Você está dizendo que não existe. Sim, não tem existência porque ela não pertence. Depois que você cria uma coisa aqui, né, um foguete aqui, um ônibus aqui, está ali. Ele tem que ir decompondo, né, oxidando e decompondo. E lá aparece e some, porque é uma outra matéria, outra natureza. Você manipula. Então você anda de quanto que você quer. Você pode pensar e está lá. Teletransporte. Agora eu vou falar assim, então tem teletransporte. Pensou? Pensou? É muito comum você chegar lá e ver pessoas no mesmo lugar achando que está andando. E o que ela está vendo, você vê. Ela pensa que está andando em um lugar escuro e não está andando em um lugar escuro nenhum. Não tem túnel, não tem nada. É ela que está criando aquilo. Ela que está no desespero. Eu tenho cadernos de anotações dessas experiências, não são sonhos, tá? Sonho é outra coisa. Sonho eu quase não anotei, tá? Acho que sonho é sonho. Ou é uma experiência extrafísica mesmo, eu saí do corpo, fui lá e fiz isso, 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 estava com fulano, com esse clã Beltrano, estava na escola tal, estava nisso assim. E escola é modo de dizer, tá, gente? A escola, quando eu falo escola, é porque eu estou comparando com algumas coisas aqui. A escola de Hogwarts é tão real quanto as escolas que eu frequentei, escolas de magia, vamos dizer assim, né? Da onde que a J.K. Rowling tirou isso? Pode ser que tenha sido de sonhos ou até de experiências dela. Então, qual a diferença entre os conceitos de incorporação, canalização, possessão, obsessão? Vou deixar isso para uma próxima vez. Isso tem que ser estudado, né? Por que no Brasil é incorporação e pouca canalização e nos Estados Unidos é muito mais canalização? Vou dar exemplo de americanos médiums que nunca incorporaram. E aqui todo mundo incorpora. E agora, por causa desse contato com os Estados Unidos mais próximo, cada vez mais próximo, eles estão influenciando muito todo o nosso pensar, o nosso sentir aqui, através de todo o entretenimento, a televisão, etc, etc. Então agora nós estamos canalizando. Mas vamos ver. Edgar Cayce, um dos primeiros. Esther Hicks, Daryl Hanka, Lee Carroll, G. Z. Knight. Por que não é incorporação? Quando eu vi uma entrevista de G. Z. Knight nela, e daqui a pouco eu vi ela de frente, eu falei assim, essa mulher tá incorporada para nós, que a gente chama incorporação, né? Ela nem tava, não era nem uma canalização. A Esther Hicks está no cruzeiro, o cruzeiro dos Abraham, ela para, ela começa a falar, você vê a diferença. Quem canaliza aqui? Canaliza, não é fala, né? Canaliza, a gente chama incorporar, não é incorporação. É uma canalização, uma consciência que se aproxima de você por frequência e ela começa a usar o seu cérebro, você vai decodificando rápido. E como é tão rápido porque não é teu, você depois pode até esquecer. Fala, eu falei isso? Aí tem que estar gravado lá para mostrar. Meu pensamento, eu sei ponto por ponto do que eu falei. Se eu começar aqui a canalizar ou incorporar, se vocês quiserem, eu não vou lembrar. Porque já perdi o controle, não sou eu que estou pensando, não é meu mecanismo de raciocínio, e sim de outro ser, e ele vai falar, vai falar, vai falar, e aí vocês vão falar, nossa, ela estava incorporada. Não, necessariamente, porque não é corpo, é consciência. São duas consciências que se acoplam e usam o mesmo cérebro. Tá? Só que, como diz Lee Carroll, eu gosto muito daquela expressão, inclusive que ele canaliza Cryon, que é um ser do serviço magnético, então você vê que é uma coisa completamente que a gente nem sabe o que é.
né? Que pode ser um Deva, pode ser um Endeavor, provavelmente, ou da linha Dévica, porque ele trabalha com o serviço magnético da Terra. E ele diz: o meu parceiro dá um passo para o lado. Eu acho linda essa expressão dele, porque define bem o que é canalização e incorporação. Você não sai e alguma coisa entra. Você permite. Você, como você ampliou a sua energia, outra energia frequencialmente parecida com a sua, ou até um pouco mais alta, usa este canal para falar. Então, eles são os americanos. Aqui vira tudo incorporação, aí vira outras coisas, mas temos que estudar um pouco isso para saber a diferença e estudar mesmo, para ver o que está acontecendo, se é bom, se é ruim, se é médio, se é isso, se é aquilo, como eu falei, né? Para a gente também não ficar sujando a nossa unidade carbônica e a nossa energia também. Eu estou aqui, está passando uma ambulância. É bombeiro. Tomara que não seja nada grave, sempre isso eu penso. Feiticeiro, magista, né? E máquinas e artefatos fazendo magia, ou porque não é num lugar escuro, numa meia-noite com a lua, ou não é mais um alquimista, os artefatos, aí as máquinas dizendo que estão fazendo uma confusão com os conceitos de física quântica, usando quântico, radiônico e outros conceitos, ionização, de uma maneira errônea, de uma maneira, vou dizer, não vou dizer que seja maldade, né? Mas ingênuo até, mas que não está ajudando em nada. E quando eu falo que estou fazendo isso, não tem diferença nenhuma de nenhuma das magias que já foram feitas, tanto benéficas quanto maléficas. E às vezes eu posso pensar que estou fazendo bem e não estou fazendo bem, né? Mexer no campo sistêmico de outra pessoa somente com a intenção é fazer uma magia, a revelia dele é magia negra. Não pensem vocês que eu estou com muita boa intenção e existe o mal dentro do bem. Já citei o livro, eu esqueci de trazer o nome do autor, O Mal Dentro do Bem. Eu estou com várias intenções boas, querendo ajudar e curar, e estou mexendo no campo, e eu não sei o que está no meu está cheio de boas intenções, mas eu também não estou limpando o meu campo, e aí eu boto numa máquina aqui, boto esse cristal aqui, e ele vai ser transportado quanticamente para outra pessoa, só se for para dar na testa da pessoa, porque isso daí não existe, tá? Não é assim. O entrelaçamento quântico ainda está sendo estudado, gente, não é assim. Mas existem comunicações de frequência e tal. Mas você não pode arrombar o campo da outra pessoa, isso está errado. Né? Todas as acusações que fazem a grandes líderes, principalmente hoje, que contrariam doutrinas fechadas, religiões, as acusações são, sobretudo, de caráter sexual. Por quê? Porque ainda não se entendeu também essa matéria. O que é sexualidade, o que é o sexo, o que é sexual. Então, assim, Sadhguru, sexual. Crimes sexuais. Nityananda também. Sai Baba também teve acusação. Basta, né, ser um pouco diferente, pensar fora da caixinha, ajudar as pessoas efetivamente, já tem aquela oposição, a mídia já divulga, a mídia trim recebe dinheiro, tá? Então divulga, é obrigada a divulgar, faz aquelas matérias sensacionalistas, esvazia, tira o interesse das pessoas, e se você forem ver, também teve médiuns acusados de abusos sexuais, e aí? E padres também, e aí? E pastores também. E o quanto que a mídia divulga com nome e endereço, o padre, a gente só sabe que na igreja, padres, mas não se fala padre fulano de tal,
pastor fulano de tal foi acusado de corrupção, foi acusado de abuso sexual. Não se faz isso, a mídia não faz. Por quê? Porque afeta os sistemas fechados religiosos. Mas como tem líderes que são livres, aí vem a acusação. E às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, mentirosa, tá? Que não se prova. Mas por quê? Porque essa acusação denigre totalmente um ser e outras coisas de charlatanismo, de invencionice, de animismo, não seria um crime. Seria tanto quanto, gente. Eu não vejo por quê, né? Se eu estou inventando que estou recebendo, se eu estou inventando mensagens, se eu estou inventando profecias, eu estou fazendo tanto mal quanto, às vezes, um abuso, tá? E abuso de adultos, né? Não estou falando de criança, criança não, tá? Mas adulto vai se deixar envolver com isso? Tem muita mentira nisto, tá? Então, temos que fazer um estudo histórico, filosófico, linguístico desses sistemas, em vez de sair acusando. Eu não estou acusando, estou dizendo que tem uma grande parte que está sendo manipulada, que está temporalmente estabelecida, e no ato de controlar, controla demais, passa dos limites, a igreja evangélica passa, muita gente passa dos limites, tá? E abrir centros do corpo é perigoso, principalmente com drogas, tá? E abrir, todo mundo, eu tenho que desenvolver mediunidade. Por que você tem que desenvolver mediunidade? Volto a dizer que a mediunidade em muitos momentos me atrapalhou e muito. E sair do corpo para conhecer essa realidade, eu sempre escutei dos mestres que me orientaram, não se demore no astral. Não se demore. E ele é vasto, tá? Ele não tem um nível só. São pelo menos 10 níveis. Estudem a Cabala e vocês vão entender os 10 níveis do astral. Está dentro da última Sefirot, ou Sefira, né? Uns falam Sefirot ou Sefira, eu sei que um é plural, o outro é singular, mas da última. E esses níveis você tem que superar. Aí sim você vai fazer o caminho espiritual, vai começar a subir nessa escada de Jacó, vai começar a subir nesse processo evolutivo, que é o nosso objetivo. Nossa missão aqui não é A, B ou C, nossa evolução aqui é evoluir, iluminar-se. Essa é a missão primordial. Ninguém veio aqui para... Eu estou sendo mensageira porque quero, porque me impus, porque eu não posso simplesmente passar, né? Sair dessa realidade aqui, sabendo tanta coisa, tendo investigado e tendo vivido tanta coisa e não passar. Então eu fiquei um pouco de aflição. Falei, será que vou fazer essa passagem sem deixar nada? Porque não terminei, mesmo que eu ficasse escrevendo, a divulgação disso, a importância disso. Então eu falei, então eu vou pedir. Eu não impus, eu pedi ao universo, me mostra um meio. E aí começou, e foi a entrevista foi uma ponta do iceberg de toda a minha vida, de toda a minha experiência. Claro que eu não podia contar tudo para o Carlos, nem dava. Ele estava mais interessado nas EQMs e na experiência fora do corpo. E todo o meu conhecimento, e as pessoas assim, você não vai fazer um canal? Faz um canal, faz um canal, faz um canal. Eu pensei muito e continuo ainda meio hesitante com algumas coisas. Por causa disso, porque tem que estudar, porque tem que limpar, porque tem que esclarecer. E quem está disposto a isso? Né? Ah, você faz mentoria? A pessoa quer mentoria para sair em astral. Para eu ajudar nisso, orientar isso, vocês vão ter que fazer muita prática de limpeza, de consciência, de defesa. Vão ter que aprender muita coisa antes. Agora, mas tem fulano que ensina. Então vai lá. Faz. Tem fulano, ciclano, beltrano. Ou as beltranas. Então, por que estão pedindo para mim? E eu estou falando as condições. Posso fazer? Posso. Como? Quando você fizer isso comigo, isso comigo, isso comigo. Quando você estudar isso, quando você souber fazer defesa, quando você souber fazer sua limpeza, quando você não depender de nada nem ninguém para poder fazer. Tá? Então, a projeção, ela não visa contatos mediúnicos, tá? Ela visa
você se expandir em termos de consciência. E eu quero fazer um vídeo também ensinando, quer dizer, ensinando, explicando, mostrando que essa experiência, que as terapias, né, chamadas alternativas, integrativas, antigamente era alternativa, né? Por que alternativa? Porque a ciência tomou conta, porque antes da ciência era como se curava, com chá, com erva, com cataplasma, uma série de coisas. Depois veio a homeopatia, aí também se proibiu a homeopatia, agora é só a científica, uma hora ela é placebo, outra hora ela é perigosa. Veja, a mesma mídia divulga as duas coisas. Ah, isso tudo aí é placebo. Se é placebo, vamos tomar o placebo. Ah, não pode tomar o placebo, porque o placebo vai curar, né? Porque você se curando, né? O placebo é isso, você se curando por acreditar, né? Se eu acreditar que essa pedrinha vai me trazer um bem, vai me iluminar, tanto que eu colocar isso nela, pode acontecer alguma coisa, porque eu sou o placebo de mim mesmo. Então, a homeopatia, depois que foi proibida, foi porque, faz mal. Mas era placebo. Placebo faz mal? Não. Então, inventou-se, da onde saíram as drogas? Da natureza. E depois que elas são sintetizadas, muitas são copiadas. Então, tem o remédio que é direto da natureza, sintetizado na substância que eles acham que é a única que faz o bem, ou então uma cópia dessa, porque aí fica caro, então uma cópia disso em laboratório que não vai ter o mesmo efeito, acaba que os genéricos nem todos têm uma eficiência por causa disso. Então, isso é ciência. Uma ciência como um sistema, uma doutrina, uma ideologia, também fechando a serviço de algo que se chama capital, dinheiro. Pessoas poderosas desse sentido, poder do dinheiro só, de comprar. E essas drogas viciam tanto quanto e não ajudam. E se você perguntar para o médico, o senhor cura? Não. Ele não vai dizer, ele não vai afirmar isso. Porque ele tá no sintoma. E mais absurdo é a questão mental, gente. Tem coisa do cérebro, e o que é transtorno, o que é síndrome, não é para dar esse tipo de química forte que está atuando no cérebro, tem vários efeitos colaterais. É para fazer trabalho de consciência, é para se fazer relaxamento, para se fazer meditação, é para se tratar com as terapias sistêmicas integrativas. Mas isto não quer dizer que eu estou fazendo caminho de espiritualidade, porque tem muita gente que fala assim, eu adoro espiritualidade e fiz vários cursos. Que curso? Curso de terapia isso, terapia aquilo. Você está fazendo terapias para se ajudar de repente outras pessoas a entrar num estado de saúde possível dentro da terceira dimensão na sua unidade carbônica. Mas isso não é espiritualidade. Espiritualidade está para além das terapias integrativas e sistêmicas. Mas se eu também não fizer isso, eu também não faço um caminho da espiritualidade, porque não há espiritualidade possível num corpo doente. Não. Mens sana e corpore sano. E eu diria mens sana e corpore sano para uma espiritualidade verdadeira. Tá? Então, eu quero terminar com duas citações. Citação de Madame Blavatsky. Não há possibilidade de pegar carona no caminho espiritual. Toda aprendizagem autêntica é um processo autônomo. No geral, é necessário largar nossas ilusões prediletas para descobrir pontos de vista novos e mais amplos. E mesmo estas visões mais amplas da verdade ainda serão parciais e terão que ser continuamente questionadas no futuro. Eu corroboro em gênero, número e grau essa frase de Madame Blavatsky. E Krishnamurti, que é um filósofo, né? Nem pode se chamar filósofo, ele não gostava de se chamar de nada, tá? Mas é um indiano. A gente identifica um pouco a filosofia dele, o que ele falava, com a filosofia Advaita, né? Vedanta, do hinduísta. Viva neste mundo. Eu não quero nada. Perguntaram para ele o que ele queria. Eu não quero nada em relação a você.
com relação às pessoas. Ele dava palestras, ele falava. Ele dizia: viva, viva neste mundo, este mundo que nós estamos vivendo agora. Este, né? Todo este. Não vivemos nele verdadeiramente, somos mesquinhos, divididos, ansiosos, atemorizados e, consequentemente, depressivos. Não conhecemos nem a nós mesmos, nem o mundo, nem esta relação, nem a relação verdadeira disso tudo. Não sabemos o significado de viver em êxtase. Sequer sentimos amor, satisfação e prazer. Sentir. Nós idealizamos, dizia ele, como ideia. Eu digo que podemos viver dessa maneira unicamente quando soubermos estar livres de todas as coisas tóxicas e tolas que inventamos e que enchem nossas vidas, ideias de sistemas, religiões, ciência e tudo mais. Todo esse pseudo-conhecimento, um mundo que só causa medo, ansiedade, desespero, falta de amor, que alimenta orgulhos e vaidades demais e que nos impede de conhecer a nós, a este mundo criado maravilhoso e, portanto, a gente não sabe nem viver. Isso está em palestras que foram publicadas num livro chamado Voo da Águia. Foi publicado em 2002, muitas palestras foram publicadas depois, e vocês podem encontrar. Krishnamurti não escreveu algumas coisas, para não dizer que ele não escreveu. Ele escreveu aos pés dos mestres, escreveu um diário, né? Ele tem alguns livros, um pouquinho. O resto tudo foram palestras compiladas, palestras, e as que foram gravadas e compiladas, porque ele deu muito mais palestras do que foram publicadas, tá? Porque não se preocupou no início ou em algumas em gravar. Ele esteve no Brasil, gravou-se uma ou outra coisa, mas o que ele falou se perdeu. Ele esteve na Faculdade de Filosofia, onde eu fiz o doutorado em Filosofia, e no auditório lá, não estava tão cheio assim. E não foi nem no meu tempo, tá? Eu fiquei sabendo porque pela memória que tem dentro da universidade, né, da faculdade. E é fundamental que a gente considere essas duas afirmações, que são a base do meu pensamento. Eu concordo com eles, eu concordo que nós não sabemos viver, eu concordo que nós estamos intoxicados, iludidos tolamente com uma série de ideologias que temos que estudar, que temos que investigar, que essa é a nossa função aqui, para nós alcançarmos uma saúde integral que visa também, através dessa saúde integral, a espiritualidade, o caminho da luz da evolução. E eu vou continuar falando, trazendo mais coisa, mais análise, inclusive sobre terapias integrativas e sobre astrologia, porque muita gente quer saber como que eu trabalho, que astrologia eu trabalho com astrologias, exatamente por isso, porque eu não pego um sistema só para endeusar aquele sistema e dizer que aquilo tudo tem toda a verdade ali. Não, eu conjuguei 1, 2, 3, 4 e outros conhecimentos para trabalhar com a ferramenta que é o mapa natal, que eu dei o nome transdimensional. Ele é transdimensional porque eu leio aqui, leio para além, com astrologia védica, astrologia cabalística, astrologia médica, astrologia árabe. Eu só não uso a astrologia chinesa, tá? Mas as outras eu adequei, estudei, aprofundei e criei um método. E pode ser superado? Pode. Depois que eu jogar aí, escrever, que se eu tiver tempo de escrever isso tudo como eu faço o mapa, alguém pode ler e falar: ah, mas ela esqueceu isso. Ótimo, maravilha, esqueci isso. Esqueci não, eu não sabia mesmo, não consegui chegar a tudo. Não é esqueci de colocar, né? Até onde sei, eu estou ali trabalhando. E estou colocando ali dentro as frequências, a desconstrução sistêmica de crenças e ideias, desconstruindo as doenças do DNA, etc. E trabalhando com florais, que são frequências com as quais eu me identifico, as flores e pedras que estão aqui na natureza, para
A cura. Cura. A cura é a estabilização, a harmonização de você com você mesmo, com seu sistema, com seus propósitos, com toda a sua vida e a sua existência aqui e agora, nessa terceira dimensão. Bom, então hoje já falei bastante para vocês anotarem, fazerem perguntas, dúvidas, que é muito bom, porque eu posso gravar outras coisas que vocês queiram, porque a minha proposta é falar um pouco de astrologia, falar um pouco de terapias, trazer, inclusive, alimentação e espiritualidade. Eu vou estar sempre confrontando os conceitos, porque eu viso, sim, falar de espiritualidade como caminho, claro. Espiritualidade sem caminho não é espiritualidade, né? Então, é isso. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e eu espero os comentários com as perguntas.